Tá ouvindo, Isa? Tá conseguindo escutar direito? Tá dando pra ouvir direitinho? Conseguem me ouvir ou não? Respondam, por favor, aí. Tá, ótimo. Tem que esperar a doutora Nara. Oi, 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 oi. Assim que a doutora Nara entrar, eu começo. Ótimo. Boa noite. É o jeito, quarentena ou raspa ou deixa crescer indefinidamente. A blusa é o que dá pra usar durante a quarentena. Passa o dia sem camisa, o único dia que tem, usa. Vamos ver. A doutora Nara não entrou ainda, então esperemos. Mas ela já entrou em contato e disse que já estava tudo ok. Falhou o áudio? Ai, ai, ai. Que isso é um ambiente acadêmico. Não tem lugar para balbúrdia. Olá, 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 boa noite, boa noite, boa noite. Assim que a doutora Nara entrar, a gente começa direitinho. É, cantar é mais fácil do que tirar a camisa aqui, eu acho. Meninas, tentem falar aí com a Inara pra ver se ela tá tendo algum problema pra acessar o Instagram. Porque ela já falou comigo aqui ainda agora que tava tudo ok. Boa noite. E aí, Selene, vai ter ou não vai? O after. Aline, Suzana, todo mundo. Obrigado por estar aqui. Pra quem acabou de entrar, a gente tá só esperando a doutora Inara entrar na live pra poder começar. E meninas, lembrem de ir mandando as perguntas aqui pelo WhatsApp, que aí assim que der, no final a gente vai acrescentando as perguntas. Teve caixinha de perguntas que a gente deixou durante a semana também, e aí já tem algumas que a gente acrescentou ao roteiro, aos poucos. Não, as meninas da diretoria, a Lê também e Emanuel, eles vão fazer perguntas eles vão selecionar as perguntas pelo WhatsApp, mas podem perguntar aí que aí depois eles me passam, porque talvez eu não consiga acompanhar na hora que vocês estão falando, porque ou eu vou estar falando alguma coisa do roteiro ou prestando atenção no que a doutora Nora está falando, mas podem fazer pergunta por aí que as meninas vão compilar tudo e aí elas me passam pelo WhatsApp, eles me passam pelo WhatsApp. Oi, Dai.
Eu tô achando que a doutora Nora tá com algum problema para acessar o Instagram, porque ela já falou comigo que tava tudo ok para começar antes das 6 ainda. Só espera. Espero que estejam todos bem, em saúde, porque essa pandemia tá mexendo com todo mundo, eu acho. Olá, olá, olá. Para os que entraram agora, assim que a doutora Nara conseguir entrar na live, aí eu começo aqui. A pedidos vai ter Silene Tadeu depois, no final. Vai ter o after. Grande Dimitri, diretamente de Vitória da Conquista, prestigiando essa live maravilhosa. Terno e gravata só quando voltar para os tribunais. Por enquanto, vamos de polo. Porque o traje da quarentena ou é polo ou sem camisa. Bem, por onde começar? Grande pergunta ali. A respeito das condições sociopolíticas e implicações econômicas na geopolítica mundial durante a pandemia. Primeiro que a gente está vivendo esse momento de ruptura um pouco do isolamento social, essas manifestações nos Estados Unidos, muito importantes, estão fazendo a gente refletir sobre racismo e outros pontos que mexem com a gente, com a nossa cultura e que podem influenciar no mundo. Afinal, os Estados Unidos, maior potência do mundo, influencia em todos, e com uma eleição no final do ano aí, tudo pode mudar, não é mesmo? Esperamos que sim. Enquanto isso, a gente pode responder perguntas aleatórias, sem problema. O que eu souber sobre astrologia, sobre demais. Medicina ainda não muito, né? Mas no resto. Pronto, o doutor Enaro entrou. Podemos começar. Podemos começar. Só um minuto. Convidar a doutora Enara. Eita, acho que saiu aqui de novo, porque não tá aparecendo para poder convidá-la. Doutor, aqui, chega. Só esperando a confirmação lá da doutora Enara para começar tudo. Aqui pelo menos está talvez falhando um pouquinho a internet da doutora Enara. Mas me digam aí se está funcionando, se estão conseguindo me ouvir bem, se estão conseguindo me ver bem. E se estão conseguindo ver a doutora Enara. Fico esperando aqui. Resposta de vocês. Lá, não sei se está com... Saiu. Deve ter caído a internet. Deve ter caído a internet dela.
Só esperando. Ela apareceu aqui que ela saiu. Quando ela voltar para a conversa, eu faço o convite de novo e tentar fazer entrar. Botei aqui de novo para ver se ela consegue. Olá, agora eu vejo bem. Tá conseguindo me ouvir, doutora Enara? Eu tô. Agora está ouvindo. Pessoal também? Todos ouvindo os dois? Por favor. Pronto, acho que Aqui foi. está tudo bem. Pronto. Então, boa noite, eu sou Tadeu Freire, sou diretor de ensino e pesquisa da Liga Acadêmica de Oncologia do Ampap, LACOM. E o objetivo dessa live de hoje foi de discutir um pouco da questão do tabagismo e o câncer de pulmão, já que hoje é o Dia Mundial Sem Tabaco. Para isso a gente convidou a doutora Enara Borges, médica especialista em clínica médica pelo Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima e especialista em pneumologia pelo Hospital de Messejana, Dr. Carlos Alberto Studas, sendo atualmente médica pneumologista no ambulatório do HCAL, Macapá. Então, muito obrigado, doutora Enara, por tirar um tempinho no meio dessa pandemia, da correria toda, para passar um pouco dos seus conhecimentos para a gente e ajudar todo mundo. Boa tarde, Tadeu. Boa tarde, todo mundo. Boa noite já, né? Aqui está Todo mundo escuro. aqui que tá se disponibilizando aí nesse finalzinho de domingo, né? Para falar um pouquinho, né, sobre o Dia Mundial contra o Tabaco, né? E também trocarmos informações aqui sobre o assunto, né? Principalmente relacionado ao câncer de pulmão. Então, obrigada, Tadeu. Obrigada, Lacom, pelo convite. Né, que possamos sempre fortalecer essa parceria entre a LACOM e a LAP. Ótimo, maravilha. Então, assim, eu vou traçar primeiro um panorama geral para depois a gente partir para as perguntas, certo? Primeiro, que o cigarro, ele contém mais de 4.000 substâncias químicas que, entre elas, monóxido de carbono, amônia, formaldeído, nicotina, alcatrão, e 70% dessas substâncias elas são cancerígenas. Além disso, a nicotina ela é um poderoso estimulante do sistema nervoso central e pode provocar dependência química, física, psicológica, alterando o comportamento de quem está exposto. Ao tragar a fumaça, ela é inalada pelos pulmões e muito rapidamente ela atinge todo o sistema circulatório, podendo chegar em 7 a 19 segundos no cérebro. E, segundo o Instituto Nacional de Câncer, o INCA, o câncer de pulmão é o mais comum no mundo e é o que causa mais mortes também. Aqui no Brasil, é o segundo mais comum entre os homens e também o segundo mais comum entre as mulheres. Por favor, doutora Enara, se alguma das informações estiver incorreta, intervenha, por favor. Correto. Segundo a OMS, o tabaco mata mais de 8 milhões de pessoas por ano. E no Brasil, morrem anualmente pelo câncer de pulmão, causado pela nicotina, cerca de 23.762 pessoas. E as estimativas para esse ano de 2020 é de mais de 30 mil, sendo 17.760 homens e 12.440 mulheres. 85% desses pacientes que são diagnosticados com câncer de pulmão, eles são acometidos por câncer de pulmão de células pequenas, caracterizados pelo crescimento desordenado das células epiteliais. E tem o tipo histopatológico mais frequente, o adenocarcinoma. Espero que esteja tudo bem certinho. E a sobrevida global do câncer de pulmão em 5 anos é de 18%, com alta taxa de mortalidade. Além disso, o uso do tabaco é fator determinante para outros tipos de câncer, tipo, como leucemia mieloide aguda, câncer oral, de faringe, enfim. Traçando esse
paralelo mais geral e também a esses aspectos epidemiológicos, eu acho que a gente pode partir para as perguntas propriamente ditas, algumas que nós elaboramos a partir do roteiro e também ao longo da semana a gente deixou caixa de perguntas para o pessoal ir fazendo perguntas e agora também façam as perguntas que o pessoal vai me repassar e ao longo da live a gente vai tentando tirar. A doutora Nara vai tentando tirar cada uma delas. Então tá. Doutora, o cigarro ainda é o principal fator de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão e existem outros fatores de risco além dele? Sim, Tadeu, o cigarro ainda se configura, né? Na verdade, é o tabaco, né, em si, como o principal Sim. fator de risco para o desenvolvimento do câncer. Lembrar que não é só o cigarro, né, mas todos os outros dispositivos que atuem com o tabaco. Lembrar também a exposição ambiental, né, a exposição ao fogão a lenha, fumaça, também é importante fator de risco. O cigarro é o principal, realmente, para o desenvolvimento do câncer do pulmão. A gente não pode esquecer também, além do tabagismo, o consumo de bebida alcoólica, sedentarismo, né, e exposição também a outras fumaças inorgânicas como fator de risco. Certo. E quais outros agravos que o tabagismo ele é capaz de gerar à saúde da pessoa? O, o tabagismo ele pode levar a várias doenças que não só câncer, né? Acho que uma das mais importantes é que seja realmente câncer de pulmão, mas ele pode levar a outros cânceres de vias aéreas, né? Vias aéreas superiores, câncer também de rins, fígado, estômago, ele é fator de risco para vários cânceres, além de doenças cardiovasculares, como hipertensão, infarto agudo do miocárdio, insuficiência cardíaca, diabetes também, dislipidemias, além das doenças pulmonares, né? Principalmente asma e a doença pulmonar obstrutiva crônica, além de poder levar à exacerbação, né, de outras doenças, como de vias aéreas superiores, como por exemplo rinite, entre outros. Então a gente tem assim uma gama de mais de 50 patologias que podem ser desenvolvidas ou exacerbadas realmente pela exposição ao tabaco. Sim. E a senhora até chegou a falar de outros componentes, outros mecanismos de acesso ao tabaco que podem influenciar também. Cigarro eletrônico, a gente vê que tem crescido muito o consumo, narguilha, narguilé, cigarro de palha. Então, eles também representam, são fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de pulmão, é isso? Além disso, Sim, quais outros tipos de riscos eles poderiam gerar? sim. Hoje a gente está no meio de uma pandemia, né, pelo coronavírus, e a exposição também a o consumo desses dispositivos pode aumentar realmente o risco de contaminação e de agravamento da doença. Né? O compartilhamento, por exemplo, de dispositivo eletrônico, narguilé, é um fator realmente que pode levar à transmissão do vírus. Então, nesse momento, falando um pouquinho desse momento da pandemia e de outras doenças que podem também ser levadas pelo consumo desses outros dispositivos, né, o próprio coronavírus pode realmente ser um fator de transmissão, né, pelos mesmos. Então, assim, aí se comenta muito sobre, talvez a gente vai falar um pouquinho mais, mas como a gente entrou nessa parte do cigarro eletrônico, então se comenta muito sobre ele como sendo uma alternativa ao cigarro, que parece ser, né, menos nocivo. Só que realmente só parece. Né? Qual é a diferença maior entre o cigarro comum e o eletrônico? Né? Na verdade, no cigarro comum a gente tem a combustão, né, do tabaco e a gente vai ter a liberação de algumas substâncias extremamente tóxicas, né, que é o alcatrão, o monóxido de carbono, né, e a nicotina. O cigarro eletrônico, a gente na verdade está em frente a um dispositivo novo, né, e que a gente realmente não sabe ao certo o que se tem ali, né,
no aparelho é um conteúdo líquido, né, que é disponibilizado através de vapores. E o que diferencia é que não há combustão do tabaco, mas há a nicotina, né, em altas doses, maior até do que do cigarro comum. Então, ele tem um efeito de satisfação, de prazer muito maior do que o cigarro comum, mas leva a um grau de dependência muito maior. Sim, então, sim. esse é um falso... É um falso efeito de ser menos devastador. Na verdade, a gente está à frente de um dispositivo que a gente conhece pouco, que principalmente a gente não sabe a quantidade de substâncias que há no líquido, né, no líquido que é contido nos cigarros eletrônicos, que é feita a vaporização. Pois é. Assim, a primeira parte do compartilhamento, acho que é até uma forma de levantar, continuar evitando aglomeração nesse momento, né? Então, não ter aglomeração vai ajudar também a não ter compartilhamento, fora esses riscos todos que eu não sabia que eram tantos na questão do cigarro eletrônico. Então, a gente precisa ficar atento a isso e propagar cada vez mais esses riscos. E, doutor, em relação aos fumantes passivos, eles também estão sujeitos a um maior risco de desenvolvimento de câncer de pulmão. A gente tem hoje espaços específicos em público para fumantes, mas até pouco tempo atrás, muito em casa e qualquer ambiente. Avião era possível você fumar. Em relação a esses fumantes passivos, quais são esses riscos que eles estão sujeitos? Os fumantes passivos têm o mesmo risco de exposição àqueles, né, que fazem o fumo ativo, né? O que a gente tem de diferença é porque ele não, a maior diferença é que ele não tem a sensação de satisfação, de prazer provocada pelo cigarro, né, por conta da nicotina e tudo mais. Mas a exposição à fumaça, né, liberada pelo tabagismo, né, pelo consumo de álcool, ela é inalada, né, pelas pessoas que estão em volta e podem provocar os mesmos danos. Então, se comporta com o mesmo fator de risco, né, aumenta o risco de câncer, de doenças cardiovasculares, de alterações pulmonares, como asma, EDPC, exacerbação de doenças visuais inferiores e superiores. Então, eles correm o mesmo risco de quem fuma. Aquela pessoa que fuma está expondo as pessoas que estão em volta, seus familiares, não está fazendo mal só para si, mas também para os que estão à sua volta. A gente não consegue quantificar exatamente esse, o grau, o quanto que qual o grau de exposição, né, e o quanto maléfico seria, mas que sim, há estudos que mostram que o tabagismo passivo, né, a exposição passiva, também se comporta como um importante fator de risco para o desenvolvimento de várias doenças. Então, mais uma coisa de respeito ao próximo, né? A gente não tem a escolha de... Quem é fumante passivo não tem a escolha de não receber aquela fumaça, né? E em relação à política de redução de danos, que tem se falado muito nesse contexto de saúde pública hoje, como se aplica ao tabagismo? Essa política, o cigarro eletrônico, né, ele ganhou vez, digamos assim, justamente nessa política de redução de danos, né, de tentar se reduzir o tabagismo através do cigarro eletrônico, né, que aí a gente não teria combustão, teria só realmente os vapores. Só que no cigarro eletrônico foi adicionado, né, o líquido, né, para a produção dos vapores, uma quantidade de nicotina que, na verdade, acabou excedendo, né, o recomendado. Então, assim, as sociedades médicas, hoje, tanto do Brasil quanto do exterior, elas não recomendam, né, justamente por conta da alta carga de nicotina. O que a gente vê hoje é que o cigarro eletrônico mudou somente a cara do cigarro, né? Então,
É um cigarro que hoje acaba sendo muito atrativo, porque ele tem substâncias que dão cor, que dão cheiro, que dão gosto. Então ele acaba sendo muito mais atrativo, principalmente para jovens e até crianças, né? Mascara aquela cara ruim do cigarro, da carteira, com coisas ruins e tudo mais. Então acabou sendo mais atrativo, algo novo que parece ser menos prejudicial, mas que na verdade é altamente prejudicial, com um risco de dependência muito maior, né? Então, assim, as sociedades médicas, elas realmente contraindicam esses dispositivos como redução de danos. Há uma discussão muito grande sobre isso, mas realmente é uma contraindicação justamente pelos malefícios e pelo aumento do risco de dependência química, né? E também pela essa atratividade, né? E aí poder aumentar realmente o consumo, né, dessas substâncias por pessoas realmente até mais jovens, iniciar, né, o tabagismo cada vez mais cedo. Certo. E Mas só frisando também, Tadeu, assim, há situações extremas, né? Aquilo que a gente sempre fala na medicina, cada caso é um caso. Há situações extremas, né, em que realmente pode-se lançar mão, né, desses dispositivos, porém ele não é uma recomendação de rotina e não faz parte também do programa, né, de tabagismo, contra o tabagismo. certo. E assim, uma pessoa que fumou durante muitos anos e depois ela vem a parar, ela vai ter os mesmos riscos de desenvolver o câncer de pulmão comparado a uma pessoa que nunca fumou, ou então comparado a alguém que ainda continua fumando, ou algum tipo de benefício? Sempre é bom parar de fumar, independente do momento. Se você fumou 50 anos, não tem mais jeito, vou continuar a fumar. Não, sempre é bom. Então, os riscos, o tabagismo ele não é só fator de risco para câncer de pulmão, mas para várias outras doenças, né? Então, dependendo do tempo de cessação do tabagismo, a gente vai ter redução desses riscos. Por exemplo, a pessoa que para de fumar a partir de 10 minutos que parou de fumar, ela tem uma redução da frequência cardíaca e da pressão arterial, né? A partir de... Para redução, né, voltando à sua pergunta, a redução do câncer de pulmão, para se comparar uma pessoa que nunca fumou, o risco, né, de desenvolvimento do câncer seria de 20 anos sem fumar. Então, haver uma recuperação realmente e reduzir o risco de desenvolvimento. Mas há várias outras patologias, né, associadas, né, a uma piora pela exposição ao tabaco. Então, sempre é hora de parar de fumar. A parada de fumar pode levar a melhora do padrão do sono, melhora da capacidade respiratória para realização de exercícios, né, redução de sintomas respiratórios, como a tosse, diminuição da inflamação das veias aéreas, tem melhora da respiração, do fôlego, redução da tosse, entre outros benefícios. Então, assim, sempre é hora para parar de fumar. E respondendo essa redução realmente do risco de desenvolvimento de câncer de pulmão, né, comparado a alguém que nunca fumou, após 20 anos da cessação do tabagismo. Ok. E em termos de legislação e de política de combate ao fumo, como é que a gente está hoje no país? A gente vem avançando bastante, mas a gente ainda está longe, né, do ideal. A gente já vê, por exemplo, na nossa realidade de espaços, isso também varia muito de estado também, né? A maior parte das legislações são estaduais. Te confesso, Tadeu, que eu nem sei como é a nossa legislação aqui, porque a gente vê um consumo muito frequente de cigarro e de outros dispositivos, bem crescendo até o consumo aqui na nossa cidade, principalmente, de outras formas como narguilé, cigarro eletrônico. A gente já vê com uma maior facilidade e a gente vê realmente
em bares, boates, o consumo realmente desenfreado. Alguns restaurantes, mas são muito poucos, né? Algumas casas noturnas que realmente há uma placa, alguma indicação, mas a gente quase não vê áreas destinadas realmente a fumantes ou contraindicação. Então, assim, eu realmente te confesso que eu nem sei como é a legislação aqui no estado, mas a gente vê isso muito variando de estado para estado. São Paulo, por exemplo, a gente já vê é uma das capitais com maior taxa, né, de tabagismo, e é um estado que já tem assim legislações mais, como eu posso dizer assim, Duras, mais talvez. efetivas, mais duras realmente quanto ao tabagismo. Muitos locais ainda que não que quebram, né, essas regras e tudo mais. Falta também fiscalização também para isso, mas isso varia muito de estado. Assim, a gente já tem muito a crescer e melhorar essa situação realmente. É muito comum, principalmente em ambientes fechados, realmente o consumo, né? E não sei realmente quanto à proibição, mas acredito que não tenha legislações específicas para isso no nosso estado. E se há, infelizmente, elas não são cumpridas, né? Nem tão divulgadas, se for o caso também. A gente precisa crescer muito em relação a isso. E em relação aos tratamentos, doutora, para o abandono do cigarro, quais são os métodos mais comuns? Se tem alguma preferência normalmente sua ou dos seus pacientes? O que é que a gente tem hoje? Quanto a tratamento, tá? A primeira coisa, há tratamento para ajudar, né, na cessação do tabagismo, tá? E ele deve ser acompanhado realmente por uma equipe capacitada para tal. Não há nenhum remédio milagroso em que você tome um remédio e você deixe de fumar ou que paie a sua vontade. Realmente não há. Há um conjunto de tratamentos, entre eles medicamentosos, né? E também a disponibilização de nicotina por outros meios, como adesivo, goma de mascar, entre outros, né? Que podem reduzir realmente a vontade, mas eles precisam de uma avaliação primeiramente para a gente determinar o grau de dependência, né, daquele paciente e aí verificar qual seria a melhor forma de tratamento. Mas o tratamento ele é feito por uma equipe multiprofissional, é necessário avaliação médica, acompanhamento psicológico, visto que a gente está falando de uma dependência química, né? Então a gente precisa de uma avaliação psicológica, acompanhamento psicológico, nutricional. Então, seja uma equipe multidisciplinar para esse tratamento. E a depender do grau de dependência, a gente vai lançar a mão realmente de algumas medicações. É muito comum chegar muito paciente assim no meu consultório que quer parar de fumar e, por exemplo, compra um adesivo de nicotina e começa a usar. Mas ele não faz, começa por conta própria, porque conhece alguém que usou, o vizinho usou, alguém indicou e tudo mais. Só que, o que acontece? Ele coloca o adesivo e continua fumando. E o adesivo ele vai liberar a nicotina no organismo, que é o que leva, né, a vontade de fumar à procura. Né? É o que leva a dependência química, aquela vontade à procura. Quando ele continua fumando, continua, né, tendo a exposição à nicotina, e ele coloca o adesivo, ele aumenta a carga de nicotina no organismo. Então, aquela situação, ele acha que o adesivo vai fazer ele parar de fumar. Não. E ele coloca o adesivo e continua a parar de fumar, ele na verdade está aumentando a dose de nicotina no organismo e pode estar aumentando o grau de dependência dele. Então, assim, a gente tem realmente o momento de usar o adesivo, né? Não é qualquer pessoa que usa, qualquer momento, e há várias doses também, né, de nicotina, né, 3 tipos de doses, né, nos adesivos, e a gente vai fazendo essa redução gradual. Então, precisa realmente de um acompanhamento para avaliar a melhor medicação. A gente, dentro do tratamento de cessação, ao uso de algumas drogas antidepressivas, ansiolíticas, mas cada caso precisa ser avaliado, né, para definição correta de qual medicação, qual droga utilizar para o tratamento.
caso a caso, então, né? Sim, E o SUS oferece esse tratamento em Macapá? oferece, Onde oferece. poderia O encontrar? SUS oferece há o programa de cessação de tabagismo para tratamento. Aqui em Macapá nós temos. Ele é disponibilizado pela rede pública municipal. Algumas unidades aqui que funcionam, né, com o programa, a unidade do São Pedro, a UBS da Unifap também, a Policlínica da Unifap, tinha também na do Mar Abaixo. Assim, o programa atualmente está suspenso, né, por conta da situação da pandemia, né, mas deve retornar após toda essa situação, mas há sim disponibilização pelo SUS é, com grupos de trabalho, né, com uma equipe, como eu falei anteriormente, multiprofissional para acompanhamento desses pacientes. É algo extremamente necessário que a gente realmente também precisa aumentar a quantidade de pacientes atendidos, né, e a divulgação realmente desse serviço. Uhum. E em relação ao câncer de pulmão propriamente dito, quais seriam os sintomas mais comuns que a pessoa poderia identificar e de repente procurar um atendimento médico? Certo. Na verdade, depende da localização do tumor, tá? E o tipo de tumor. Um grande problema que a gente tem em relação ao câncer de pulmão para o diagnóstico é porque os sintomas eles só aparecem realmente em casos avançados. Então, a gente, quando o paciente vem a desenvolver sintoma, geralmente ele está com uma lesão muito grande, e essa é a grande questão. E a gente também não tem por exemplo, câncer de mama. A gente faz a prevenção, faz a mamografia a partir dos 40 anos, mulheres menores de 40 anos tem a recomendação de fazer ultrassom, autoexame, entre outros, né? E quanto ao câncer de pulmão, se discute, por exemplo, a realização de tomografia de baixa dose de radiação. Porém, né, a tomografia, né, em si tem uma grande carga de radiação, que também é um fator de risco para desenvolvimento de outros tumores. E não há essa recomendação hoje. Lógico, a gente precisa ficar de olho nos pacientes de risco, né, que a gente tem exposição ao tabaco, ou história familiar também, mas é um grande problema, porque a gente não tem um programa de prevenção para câncer de pulmão. Uhum. O que a gente tem de melhor é realmente a recomendação de evitar a exposição ao tabaco. Mas os sintomas, realmente não há um quadro típico de sintoma, depende muito da evolução. Né? O nosso pulmão em si, ele não é inervado, então ele não dói. Então, às vezes você tem um tumor de 8 centímetros, né, que ele está, um adenocarcinoma, que ele está na região ali medial, não está tocando pleura. E aí você pode não estar sentindo nada. Os pacientes têm por obstrução brônquica, tudo mais, pode ter geralmente uma tosse, uma expectoração e tudo mais, que às vezes ele é tabagista, que já é uma tosse comum para ele, né? Não é algo que chame a atenção. Ele não sente dor, então ele não vai procurar atendimento por isso, né? Pode ser algo corriqueiro. Então depende muito realmente da localização do tumor. Às vezes tumores centrais, às vezes a gente dá diagnóstico de câncer numa fase muito avançada quando o paciente, por exemplo, desenvolve uma síndrome de veia cava, né, que é um tumor central e tudo mais, e a gente vai ver já paciente com aquele edema facial, turgência jugular, platória facial, entre outros, né? Então depende muito. Mas os principais sintomas relacionados ao câncer de pulmão são mais aqueles de quadro obstrutivo, que podem levar à falta de ar, hematêmese também, né? Que está há uma neoformação aí vascular, né? Geralmente eles são muito vascularizados. Quando tem um acometimento brônquico, obstrução brônquica, pode levar realmente ao quadro de sangramento de vias aéreas superiores, quadro de hemoptise, entre outros. Quando o tumor pode constar, por exemplo, a pleura, pode ter dor torácica, mas
Varia muito, realmente. A gente não tem um quadro típico. E para fazer essa confirmação do diagnóstico, tomografia ou mais algum outro tipo de exame e tendo confirmado esse diagnóstico, quais são as medidas que são tomadas a partir daí? Sim. No caso de suspeita, mesmo para avaliação inicial, os exames de imagem, né? Então, raio-x de tórax é um exame de grande valia para a gente, né? Bastante utilizado nessa rotina, né? Bem interpretado, ajuda bastante, né? O exame inicial realmente é o raio-x de tórax. Com lesão suspeita, e a gente vai para a tomografia de tórax com contraste para avaliação realmente das lesões. Antes, pouco se falava também da ressonância, ressonância de tórax. Hoje a gente já vê muito se discutir sobre o uso da ressonância, né, na definição de câncer de pulmão, mas ainda é algo muito inicial, né? Muita gente realmente ainda não tem muita experiência, né, para avaliação, mas hoje se fala já em congressos da utilização da ressonância, mas ainda não é algo da nossa prática realmente. Os melhores exames para avaliação, o exame inicial seria o raio-x de tórax, né? O melhor exame para avaliação de lesões, de lesões neoplásicas, realmente tomografia de tórax ainda. E aí vai depender muito para avaliação, exame de imagem, né? E aí vai depender muito da localização do tumor para a gente definir a melhor forma de diagnóstico. A gente precisa saber o tipo histológico desses tumores, né? Você falou anteriormente, né? A gente tem os tumores de grandes células, pequenas células, adenocarcinoma, né? E aí a gente precisa saber qual é o tipo histológico, né? O tamanho do tumor, se há metástase ou não, para a definição do tratamento. Então, vai depender do tamanho dele, da localização, a existência ou não de metástases, que sempre a gente vai investigar também. Como eu falei anteriormente, não, é comum a gente realmente ter o diagnóstico já em fases avançadas, justamente porque o paciente pode demorar a ter sintoma. Uhum. E o É um fator tratamento vai complicador. dependendo do tipo histológico, né, da localização e do grau de extensão do tumor, pode ser tratamento cirúrgico, quimioterapia ou radioterapia. Certo. Algumas perguntas que o pessoal fez agora. A primeira que acho que já foi respondida, que era quanto tempo você precisa parar de fumar para deixar de ser fator de risco para o câncer. Eu lembro de você ter falado de 20 anos, não é isso? E outra é se é verdade que o tabagismo é o principal fator de risco para o câncer de pâncreas. Olha, não tenho. Eu vi até agora há pouco que o doutor Olavo entrou aqui na nossa live, né? Nosso grande cirurgião oncológico. Talvez ele saiba essa resposta melhor do que eu. Eu não sei se ele é o principal fator de risco. Eu acredito que seja o alcoolismo, tá? Mas Aham. o tabaco também é um importante fator de risco. Eu acredito que o principal para o câncer de pâncreas seja realmente o alcoolismo. Certo. Outras perguntas aqui. Qual a ação da nicotina no corpo? Então, a nicotina, né, ela é uma droga que causa dependência química, né? Ela aumenta a frequência cardíaca, aumenta a pressão arterial, ela age no sistema nervoso central. Assim, eu vou falar de forma bem superficial, até porque eu acho que a maior parte aqui das pessoas que estão nos assistindo hoje, né, também tem muitos acadêmicos, mas tem muita gente na medicina. Então, acho que o principal são os efeitos para o organismo, não como ela vai atuar no sistema nervoso Aham. central, liberando tal neurotransmissor. Acho que isso não é o mais importante. Mas como que ela age? Ela age dando sensação de prazer, né? Ela age, ela é mais estimulante inicialmente, né? Mas o principal dela é dar aquela sensação de prazer que vai levar realmente ao grau de resistência. Mas ela aumenta a frequência cardíaca, a pressão arterial,
frequência cardíaca seria aumenta o batimento do coração, aumenta a pressão, aumenta e com isso, né, aumenta a circulação sanguínea e tal. Basicamente isso. Fica mais, um pouco mais compreensível aí para todo mundo. Tá ótimo. Eu vi aqui que a Bárbara perguntou quais os problemas dos cigarros eletrônicos, mas assim, eu vou pedir que ela dê uma. A gente vai deixar disponível pelo IGTV que essa pergunta já foi respondida. Aí depois é só dar uma olhada lá que para não ter que voltar, certo? Outra pergunta Hoje acho do que o Emanuel. principal problema realmente do cigarro eletrônico é realmente essa falsa imagem que ele passa de ser inofensivo. A gente tem hoje, na verdade, teve um estudo do New England, a gente está até devendo ler esse estudo, mas é um estudo bem interessante, com casos de mortes relacionadas ao cigarro eletrônico por uma insuficiência respiratória, quadro agudo, um número grande de pessoas, mas a gente assim, ainda a gente está frente a um inimigo desconhecido. Esse principal, ele leva a um grau de dependência química até maior do que o cigarro comum, pode levar realmente a doenças pulmonares que a gente ainda não conhece muito, mas há muitos relatos de insuficiência respiratória relacionados ao cigarro eletrônico. Certo. Uma pergunta aqui também, entre o cigarro de palha e o convencional, se algum é mais nocivo, se tem como responder a isso. Olha, o cigarro de palha, ele não tem filtro, entendeu? E aí você pode ter uma ingestão maior de produtos. A gente tem milhares de produtos altamente tóxicos, né? Então, assim, a maior diferença seria isso. A gente diz, o cigarro de palha, ele é menos nocivo, porque Mais não tem natural? mais natural e tudo mais. Só que ele também, não, a maior parte dele não tem um filtro, né? E assim, a gente realmente não sabe. Se você for ver ele, cigarro na embalagem, ele nunca realmente coloca todas as substâncias que são encontradas, como cigarro eletrônico. A gente não sabe realmente o que está sendo, né, ofertado ali. Então, os dois realmente são muito prejudiciais. Não vejo um menos prejudicial realmente que o outro. Uhum. Tem uma pergunta aqui que eu não estou conseguindo abrir toda, da Clara, mas eu vou pular essa. E pergunta como pode ser, o Ale perguntou, eu não sei se foi ele diretamente ou se ele pediu para mandar, que é como avaliamos esse grau de dependência química. Então, para a gente avaliar o grau de dependência, a gente tem algumas escalas, né, de avaliação. E aí a gente vai, nessas escalas, algumas perguntas básicas, né? Tipo, quanto cigarros fuma por dia? Qual é o horário que fuma o primeiro cigarro? Se consegue ficar sem fumar em locais públicos. Então, há algumas escalas, né, de avaliação que vai ajudar a gente a quantificar se é um grau de dependência baixo, moderado ou alto. Certo. Eu vou tentar colocar de novo aqui a pergunta da Clara, que não estava aparecendo completa para mim. E aí, eita, não está mais aparecendo. Se ela, não sei se ela consegue fazer de novo. Não estou conseguindo. Se ela tiver na live ainda e puder fazer a pergunta de novo, eu posso repassar. Ela diz até que foge um pouco do tema principal da live, mas se a senhora pudesse falar sobre a relação do tabagismo com... Aí some aqui. Relação do tabagismo com alguma coisa que eu não consegui ver. Enfim. Se o pessoal tiver mais alguma pergunta, eu acho que foram Eu fiz basicamente de essas. novo, ela colocou aqui. Hã? Ela falou que ela fez aqui, mas é porque a Tabagismo com a pergunta foi Covid. grande e não aparece aqui. Isso. A minha pergunta era em relação ao tabagismo com o Covid.
não deu porque a pergunta foi grande, então não deu para ler tudo, só a parte inicial da pergunta. Mas assim, né, houve algumas situações, por alguns estudos aí até mostrando o tabagismo como sendo um fator de proteção, né, para a infecção pelo Covid. Em alguns estudos, alguns poucos estudos aí mostrando que ele pudesse ser protetor e tudo mais. Enfim, na verdade, a maior parte desses estudos tem viés muito grandes. Foi visto que alguns até patrocinados pela indústria, a indústria do tabaco. Né? E, na verdade, não, ele não tem efeito protetor comprovado. O tabagismo, ele leva realmente a aumento da inflamação das vias aéreas, né, tanto superiores quanto inferiores, e isso pode levar a um grau maior de comprometimento na infecção pelo Covid, né? Então, a maior parte dos estudos, tem uns estudos principalmente chineses, né, que viam maior quantidade, uma evolução mais grave naqueles não tabagistas, mas na verdade é porque a quantidade de tabagistas nos estudos não eram tão grandes, ou então não era feita uma avaliação adequada realmente. Mas, como eu falei, o tabaco, ele é realmente ele leva a um processo inflamatório nas vias aéreas, que pode levar a uma piora, realmente, a um risco de evolução mais grave naqueles pacientes com, com a infecção pelo coronavírus. E como eu falei no início da live também, em relação, ele pode ser um fator de transmissão quando há o compartilhamento, né, de alguns dispositivos aí de consumo de tabaco, como narguilé, cigarro eletrônico, cigarro convencional. Pode haver transmissão, né, quando há o compartilhamento desses objetos aí. Ótimo. No Brasil, assim, também tem até se discutido, né, as sociedades médicas, sobre a inclusão do tabagismo, né, nas fichas de notificação, até para uma melhor avaliação, porque ele é um fator de risco também, né, para a evolução com gravidade na infecção pelo coronavírus. Então, assim, há sim a necessidade de fazer uma investigação melhor. Duas coisas que passam batidos no momento da avaliação é comum muita gente questionar se o paciente tem doença cardiovascular, né, se tem hipertensão, se é diabético, se tem alguma doença crônica, uso de imunossupressor, de corticoide, mas às vezes passa batido em relação ao tabagismo, que também é um fator de risco, e assim como às vezes passa batido a questão da obesidade, que é um importante fator de risco também. Então, o tabagismo é sim considerado um fator de risco para uma evolução com gravidade. Se a Clara quer perguntar mais alguma coisa. Eu comentei, mas eu não sei realmente qual era a pergunta dela. Eu acho que era isso, era fazer essa relação mesmo, porque ela chegou a fazer de novo a pergunta, que era para fazer essa relação entre o tabagismo e a Covid. Tem uma pergunta da Bárbara, se tem alguma medida ou escala que seja capaz de mensurar a carga tabágica de um fumante passivo. Uhum. A gente tem como calcular, né, a carga tabágica, questionando quantos cigarros o fumante, né, ele utiliza durante o dia, quantos anos que ele fuma, e a gente faz o cálculo através do cigarro comum, esse cigarro de carteira. Os outros tipos de dispositivos, digamos assim, né, que tem a liberação do tabaco, aqui a gente tem porronca, cachimbo, tabacão. A gente realmente não tem como mensurar, né? E tem aquele cigarro de palha. Para você ter uma noção, por exemplo, cigarro de palha, que não tem filtro, a quantidade realmente liberada, às vezes pode ser o equivalente de 3 cigarros. Então, a quantificação da carga tabágica é basicamente pelo cigarro de carteira, esse comum, né? Mas a gente não consegue quantificar, né? Ainda não há uma mensuração exata e tudo mais pelo cigarro, pelos outros dispositivos que não é o cigarro comum, infelizmente. Uhum. O Valdo tinha feito outra pergunta também, mas aqui o Ale já respondeu o que a gente tinha citado ao longo da live.
E eu acho que a gente pode encerrar. Vai chegar em 1 hora, e como para fazer o compartilhamento, eu acho que vai até 1 hora no Uhum. IGTV. Eu acho que a gente conseguiu abarcar uma série de itens desse tema de uma forma muito boa e geral também, entrando mais Uhum. especificamente em outros. E só agradecer a doutora Enara por ter aceitado novamente, no meio dessa pandemia, na linha de frente aí, na batalha com muita gente, para manter a saúde da gente no estado que já está caótica a situação. Então, muito, muito obrigado, doutora. Espero que a gente possa fazer em outros momentos como esse. Agradecer também ao pessoal da diretoria que deu todo o suporte aí durante a live e antes da live. A Cíntia que fez o roteiro. Enfim, todo mundo que participou, fez pergunta, interagiu. Falem pelo direct também algum outro tipo de dica algum outro tema que queiram discutir, enfim, a gente está à disposição. Doutora, muito obrigado, de novo. Nada, mas obrigada a vocês pelo convite, principalmente pela iniciativa, né, de tratar sobre o assunto, um assunto extremamente importante. Como você falou no início da live, né, a gente ainda tem uma grande quantidade, né, de tabagistas no nosso meio. É um importante fator de risco para vários cânceres, câncer de pulmão, que é o câncer que mais mata no mundo, no Brasil. E, assim, a gente vai ter ainda, falei anteriormente, né, que um dos principais problemas do câncer de pulmão é que a gente já faz o diagnóstico na fase avançada. E a gente já vai ter uma situação no pós-pandemia, porque muita coisa realmente se parou. Muitos diagnósticos vão ser retardados e talvez essa nossa estimativa de novos cânceres de pulmão, né, como você falou anteriormente, talvez ela seja até Mais de mais 30, aumentado. mais de 30 mil talvez aumente ainda. Ok. Talvez aumente, porque a gente realmente, muitos pacientes, né, estão sem procurar assistência médica adequada, justamente por essa situação de pandemia, risco de contaminação. Então, a gente não sabe o que vem pela frente. E talvez esse cenário seja até pior, né, do que o atual e o que vai ser previsto daqui para frente, né? E assim, agradecer o convite. Foi muito bom também falar um pouquinho de outras coisas que não Covid. Sim. Né? A gente teve agora o mês de maio, a gente teve o Dia Mundial da Asma, não consegui nem falar sobre isso. Tivemos o Dia de Combate da Tuberculose, também não consegui falar sobre isso. Né? Realmente porque a pandemia mudou a vida de todo mundo, né? E as nossas atenções hoje estão todas voltadas para isso, né? Frente a um grande grau aí de infecção, grande número de pessoas doentes, evoluindo ruim também. Então, hoje as atenções estão todas voltadas para isso. Então, é muito bom falar de outra coisa, mesmo falando nesse momento de câncer, a gente não teve como fugir realmente também do Covid, né? Da Covid, né? Da doença Covid, né? Porque é o vírus, o coronavírus, e Covid é a doença. Então, a gente não teve como fugir aí da Covid, acabou falando algumas coisas sobre, mas é muito bom também tratar outros assuntos, né? Frente a isso, não para a nossa vida acadêmica também, né? Então foi muito bom também a live poder falar sobre isso. E vamos marcar também aí, dependendo da nossa disponibilidade, falar sobre esses assuntos também. Muito obrigada pelo convite. Parabéns, né, pela iniciativa, pelo roteiro, pela organização. E até a Muito, próxima muito obrigado. live, até a próxima Certo. discussão, a aula, troca de informações. Esperar que tudo isso possa passar e a gente possa fazer também pessoalmente e retransmitindo para quem não vai poder estar pessoalmente, mas Sim. que não seja por conta de um vírus. Sim, sim, Enfim. com certeza. Muito obrigada a todos que participaram. Eita. Agora eu acho que Muita gente interagindo. sim. Verdade. Travou. Ó, eu vou encerrar porque faltam 30 segundos aqui. Eu não sei se cancela tudo. Eu vou Tá salvar. bom. Quem quiser ver depois está disponível aí no Instagram da Lacom. Tá bom? Obrigadão. Até mais. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.